Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do programa Rio Branco Notícias, seu novo programa da TV Rio Branco, e agora com o apoio do AraSuper, do Aramix, que juntos compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Tenho o prazer de conversar com o professor Edileudo Rocha, vice-presidente do Simproacre. Seja bem-vindo, professor. Agora estamos praticamente em tese livres da Covid, já podemos fazer a velha cumprimentação, né? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para debater os assuntos relacionados aí à educação. Professor, antes de entrarmos de fato na nossa pauta principal, é importante a sua opinião, representando aqui um sindicato também de grande importância para o Acre, sobretudo para a nossa capital Rio Branco. Qual é o que mais preocupa? Como o sindicato encara essa nova onda da Covid-19? Olha, a preocupação é grande. Nós temos conscientizados a nossa categoria de que a gente tem que se vacinar, e a gente sabe que a vacina ela não vai evitar de você ser contaminado, mas ela evita de você ter o agravamento da doença. Sim. Então a gente tem se empenhado nesse aspecto, né, nessa conscientização da nossa categoria de que precisa se vacinar e que precisa tomar as medidas sanitárias, né, de usar a máscara, de usar o álcool em gel, manter a distância, evitar as aglomerações. Nós temos feito esse trabalho, né, porque você está vendo aí os casos, né? Só ontem 750 casos só naqueles testes, 300 casos confirmados pela CESACRE. É muito grande, então a gente está com uma preocupação, né, porque nós temos familiares, temos amigos, né, e já perdemos muito, né, 600 e poucos, né, mil. Isso, no Brasil, quase 2 mil no Acre. No Acre, é muita perca, né, a gente fica preocupado. Eu, graças a Deus, eu tive a Covid muito leve e foi logo após a primeira dose da vacina. Entendi. Mas eu já estou com a terceira dose, mas o medo continua porque a gente não sabe, né? A nova onda que está vindo aí com esse novo vírus, né? Ômicron, né? Que gravidade eles vêm trazendo, né? Porque tudo é desconhecido. Claro. Então, o nosso papel nós temos feito, que é a conscientização, nós não podemos fazer outra coisa. Ontem o doutor Genilson, que é especialista no assunto, externou aqui a importância das vacinas, tanto da primeira quanto da segunda dose, e nos casos específicos a dose de reforço, como o senhor, né? Do jeito que eu sou contra o fique em casa e fecha isso, fecha aquilo, eu sou a favor de que, pelo menos nesse momento, eu acho que o ano letivo não pode começar normalmente. Qual é a sua opinião, a opinião do sindicato sobre isso? Eu acho que ninguém vai morrer por causa disso. Concordo não vai atrapalhar em nada. Concordo com você. Eu também não sou a favor do fechamento, do lockdown, né? Porque isso afeta a economia. As pessoas precisam trabalhar, elas precisam se alimentar. E como que o governo não tem condições de sustentar as pessoas? A gente viu o que aconteceu aí com o auxílio emergencial. Não deu para suprir a necessidade. E estamos pagando o preço agora. Estamos pagando o preço. E não deu para suprir a necessidade das famílias. Né? Claro. Então, a tecnologia avançou. A gente está há 2 anos com aula remota e os professores se aperfeiçoaram, mesmo com todo o sacrifício, tirando do bolso, porque não houve investimento tecnológico aí, nem por parte do governo estadual, nem por parte do governo municipal. Já no final de 2021 é que o governo estadual forneceu um recurso de 4.500 para os professores comprarem notebook, mas a questão não é só notebook, você tem a internet, você tem a questão da energia que você vai utilizar, você está usando o seu ambiente particular, que é a sua casa, o seu lar, para fazer um estúdio, para dar aula. Então tem toda uma estrutura que tem que ser olhada. Mas de qualquer forma, foi uma experiência válida, professor? Com certeza, é válida. É claro que o aprendizado... Nós conseguimos salvar 2 anos letivos, 2 anos. E a gente sabe que o aprendizado ele é prejudicado. Uma coisa é você estar presencial, com interação entre os alunos, outra coisa é você estar remotamente tentando manter uma interação virtual, que não é a mesma coisa. Então, houve prejuízo? Houve. Mas a gente tem que encontrar uma forma, quando for possível, voltar a essa aula presencial para recuperar isso. E você não pode deixar essa perda para trás. Então, nós temos que recuperar. Os professores se transformaram em verdadeiros atores de televisão para poder dar aula essa remota. Infelizmente, tiveram que se adequar. Novo momento, né? Novo momento. Muitos não tiveram. Nós tivemos casos que professores não conseguiram ficar de frente da câmera e pediram demissão por conta disso, porque não conseguiram fazer. Então, os professores estão de parabéns, toda a equipe da escola, não só professores, gestores, os funcionários não foram para a escola porque não tinha necessidade, porque não tinha ninguém, mas são guerreiros também, estão lá agora
retornaram, né, estão mantendo a limpeza, a merenda, né, porque algumas escolas estão funcionando. Mas se for preciso voltar tudo novamente, remotamente, tudo à distância, para salvar vidas, vale a pena, né? Vale a pena. Professor, nós temos aí diante de duas propostas aí, tá aqui na mesa. Vamos então botar tudo em pratos limpos. A começar pelo processo de negociação, da reformulação, ou do reenquadramento, da atualização, não sei como é que vocês usam bem aí, do PCCR, tanto no Estado quanto nos municípios, né? Sem dúvida. Muniz, a gente quer ressaltar que tanto no Estado como no município há uma relação de respeito, né? Houve o processo de negociação, nos dois houve, mas infelizmente o que faltou foi resultado. Sim. Então a gente ressalta que houve esse diálogo, que está havendo até hoje, mas o que a categoria precisa, sim, conversaram bastante, mas tem resultado? Não tem. Essa é a questão. O Estado, a gente entende parcialmente a situação sim. do governador, que foram 2 anos de pandemia, que ele Isso. teve que realmente claro. né, se desdobrar para dar conta né, da questão da economia, de manteve todo mundo, a maioria em casa, né, criou um auxílio para aquelas pessoas mais carentes, que está voltando a criar de novo. Mas já está na hora do governador né, chamar a gente e dizer eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo. Conversa aberta. Já chegou ao limite. Né, nós estamos no último ano do governador Gladys e nós não temos nenhuma perspectiva. Né, e eu digo para a categoria, esse negócio de reposição de inflação, Muniz, ela não resolve. Se você imaginar que um governo vem dar, não, eu vou dar 10% de reposição de inflação, isso dá R$200. Se for 20, dá R$400. Isso o imposto de renda leva. Sim. E a Previdência leva, e ele ainda fica devendo ao servidor. Então, o que tem que acontecer, tanto no Estado como na Prefeitura, é a implantação de um piso salarial justo, para que as pessoas não precisem mais de penduricário, de abono, de gratificação, de auxílio alimentação. E a categoria precisa entender isso. Porque abono serve ali no primeiro momento, mas ele gera insegurança. E não leva para a aposentadoria. Não leva. O que a gente precisa é de um piso forte para ter um teto forte para quando você se aposentar, você poder comprar seus remédios para hipertensão, para diabetes e para outras doenças né, inerentes à categoria. Sim. A maioria dos nossos aposentados hoje estão doentes. O problema deles é grave, né? E é grave. E a maioria dos nossos professores que estão em final de carreira estão doentes. E não tem hoje as condições de se tratar. Até porque o Estado não tem condições de cuidar dessas pessoas. Nós estamos vendo todo dia o caos na saúde. As pessoas não conseguem ter acesso à saúde. Né? Eu cito um exemplo. Eu hoje tiro do bolso R$3.000 para ter um plano de saúde. Só marca um pouquinho aí. Só abra um parênteses, sem atrapalhar o seu raciocínio. O governo anunciou a implementação ou incrementação de algo que já existia em outras gestões, de um programa especial para cuidar da saúde do trabalhador, que passa para aquele processo de humanização, humanização e imunização. Não está acontecendo a contento na prática isso? Não, essa questão nós não estamos vendo isso na prática, não. Pode até ser na área da psicologia, sim. Né, do fono, talvez esteja atendendo, mas as pessoas não adoecem. Não é essas coisas. É a doença física mesmo, é aquela que realmente debilita. Isso pode prevenir algumas vezes, mas tem gente que já está com... Que já está doente. Então é mais grave. As doenças não são essas, são outras. É aquela que você precisa fazer lá um exame de sangue, precisa fazer um raio-x, uma ultrassom. É aquela mesma, aquela material. Entendi. É aquela física. Eles têm cuidado dessa parte, da parte psicológica, e que não abrange tanto, né? Entendi. Agora, depois da pandemia, nem após a pandemia, nós estamos numa pandemia, muitos estão doentes psicologicamente. Aí precisa-se de um apoio. E né? precisa-se desse apoio. Muitos até provocados, essa doença provocada pelos problemas enfrentados no dia a dia, até de ordem emocional, financeira também. A maioria financeira, difícil, porque né? a maioria dos nossos professores, trabalhadores em geral, eles estão endividados. Só para fechar esse ponto aí, professor, pelos cálculos de vocês, o que vocês imaginam que pode acontecer, qual a expectativa de isso progredir, tanto no Estado quanto nos municípios? Olha, o Estado, essas negociações? O Estado, a folha, ela estava em média, a folha com a educação, acho que 600 milhões anual, estava em média. O Fundeb vai chegar a 1 bilhão e 40 milhões agora no então final nós temos de 2022. em tese alguma folga aí. Nós temos uma folga para trabalhar o piso do professor. E qual é a nossa tese?
Hoje você sabe que o pessoal quando tem formação em magistério, Sim. é uma lei nacional, eles têm um piso. O piso deles hoje, 40 horas, né, ele está em 3.845. Nós estamos falando de piso, gente. De piso, não é 40 de teto. horas, né, 40 horas. Então, se você calcular proporcionalmente para o Estado, isso vai dar um piso aí de 3.000, né, e de 30 horas, 3.000 e alguma coisa, 3.600. Então o impacto seria, em tese, pequeno, né? É pequeno. Na folha? Só que quando a gente tem uma orientação do MEC, você calcula proporcionalmente o piso do Estado em relação ao piso do pessoal que tem magistério. Em tese, o pessoal do magistério, mesmo calculando 30 horas, ele está ganhando mais que o Estado. Ele é 2.800 hoje. Eu sei. 2.800. Quem tem 30 horas magistério. O Estado paga 2.400. Então, hoje eu digo para meus colegas, eu prefiro abrir mão do meu nível superior e ganhar como magistério, porque está 2.800 e o piso do Estado é 2.400. É uma incoerência aí, né? Ó, no município, ó, é 2.400, mas eles ganham 2.150. Como é que pode um nível de magistério ganhar mais do que de quem tem nível superior? Não dá para entender. Então, o que a gente está propondo? Essas distorções precisam ser corrigidas. O Estado tem condições de implantar o piso que nós queremos. Porque já que tem essa folga, e porque não é só o Fundeb, nós temos aí os recursos próprios que tem os 25% que tem que ser. Claro. E na, prefeitura a mesma lógica. Ó, eu fiz até a conta aqui. Ó. Se ele elevou de 969 para 1.400, o aumento é em média 45%. Sim. Se ele aplicar isso no piso do professor, que é 2.154, olha para quanto vai o piso, ó, 3.123. Entendi. Porque é a lógica. Legal. E até agora ele não apresentou essa proposta para a gente, que ele disse que está pronta e não apresentou essa proposta. Disse que vai apresentar dia 31. Eu acho longe. Isso, ele afirmou agora. Eu acho longe. Por que não apresenta na segunda-feira agora próxima? Para a gente já começar a discutir, se não tiver do agrado da categoria, para a gente ter um tempo mais longo para debater. Legal. Professor, qual é a opinião do Simproacre em relação à reforma apresentada e aprovada ontem, reforma administrativa? Só falar daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial. Continue com a TV Rio Branco. A gente volta em 3 minutos. Até já.